Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, do Instituto Vladimir Herzog, é realizado desde 2009 com o intuito de mobilizar estudantes de jornalismo a produzirem pautas focadas nos direitos humanos. Entre as mais de 100 propostas na edição deste ano, um grupo de estudantes da URGS foi agraciado com uma bolsa de R$5.000 para a produção do documentário Muita Gente Sem Casa, Muita Casa Sem Gente, que fala sobre o déficit habitacional em Porto Alegre. O trabalho mostra como a falta de moradia contrasta com o número de imóveis desocupados em Porto Alegre e como medidas governamentais impedem que todas as pessoas tenham uma casa. Porque estão dizendo que tem que gastar milhões para fazer casa, isso e aquilo, a gente quer mostrar que não. Se eles correrem, tem muito... Se esse cara aqui tem esses 4 prédios só aqui no centro dessa... Né, jogado, abandonado desse jeito, imagina quantos outros não tem aí, né, que a gente não investigou, não viu, não sabe. Dentro desse escopo do Censo 2022, que foi a temática desse ano do Prêmio Jovem Jornalista, a gente pensou que muita coisa seria relevante, né, muito dado a respeito de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, que é o estado, a cidade, né, a localidade que a gente representa. Seria relevante de trazer, mas essa questão da enchente seria mais urgente, né? A gente pensou assim que seria inevitável a gente não tocar nesse assunto quando tratasse da pauta, não teria como pensar numa pauta sem tocar nesse gancho. Então a gente acabou unindo as duas coisas, pensando também na questão das ocupações, né, que depois da enchente começaram a surgir muitas ocupações. Também ocupações era uma coisa antiga, que acontece não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em diversos outros estados do Brasil, só que aqui com a enchente essa questão acabou também ficando mais agravante. A gente já sabia, na verdade, dados de déficit habitacional e de imóveis desocupados. A gente deu mais uma pesquisada a respeito. Achou um estudo do André Augustin, né, que é uma fonte que aparece no filme, que revela que desse total de imóveis vagos em Porto Alegre, 30% fica no centro histórico, que é um dos bairros mais afetados pelas enchentes, né? Mas ainda um bairro que as classes populares não têm acesso. E esse tanto de imóveis vagos poderia abrigar todas as pessoas que tiveram que sair de suas casas na enchente. Desculpa que eu vou falar. Que a gente ocupa porque a gente precisa. Quem vai te dar um lar? Ninguém. Só a gente não procurar, a gente não ganha. Eu senti que todo mundo que estava naquela situação queria, de fato, contar sua história e queria nos ajudar. Foi muito importante poder conversar com as pessoas, a gente aprendeu muito conversando com as fontes. A gente se sentiu muito lisonjeado nesse sentido, delas confiarem na gente também para adentrar esses espaços, né, na ocupação que foi... que entrou no filme, a gente entrou no quarto das pessoas, então, assim, pessoas que perderam as casas, muitos pertences, muitas memórias, né, objetos antigos, de memória mesmo, de uma vida que é algo que não vai retornar, a gente poder adentrar no que agora é o espaço delas, né, pessoal. As pessoas que estavam ali estavam indignadas, estavam revoltadas, elas queriam ter esse espaço. Então foi muito legal poder contar essa história e contribuir mesmo, né, com o trabalho que a gente fez, assim. A gente acabou tendo muito material. No início a gente achou que talvez não fosse ter muito, mas com as pesquisas, com as entrevistas, a gente acabou tendo muito material. Então a parte mais difícil foi conseguir colocar tudo isso que a gente encontrou em 15 minutos. Um documentário de 15 minutos, que realmente é muito pouco. Às vezes parece que não é, mas é muito pouco. Tem que ser um filme coeso. Também não adiantava ser um compilado de todas as várias entrevistas que a gente tinha, por mais que fossem materiais válidos e relevantes e bons. Além de nós três, além dos mentores, a gente contou com uma equipe de mais ou menos 10 pessoas que nos ajudaram, né, de alguma maneira, tanto na captação de imagens, quanto na edição e mixagem de som. Foi um processo bem desafiador, né? Foi um trabalho que a gente veio desenvolvendo nos últimos meses, com muito gás, para terminar o quanto antes, mas foi uma experiência bem enriquecedora. A produção deste documentário foi uma experiência marcante para os estudantes, que puderam refletir sobre um tema atual e necessário, além de pôr em prática muitos conhecimentos adquiridos na área do jornalismo. A gente aprendeu que
trocando muitas ideias e tendo esses diferentes pontos de vista, a gente consegue fazer um trabalho ainda mais enriquecedor e ainda mais completo, abordando vários pontos. Acreditar no teu trabalho, acreditar no resultado final do que tu elaborou, assim. Eu acho que eu levo muito isso, assim, de bancar as minhas escolhas, bancar o que eu acredito. Ganhar esse prêmio, assim, era algo que eu realmente não imaginava que poderia conquistar, assim, e foi uma experiência muito única, muito ímpar. Para mim também representa uma viabilidade de tirar uma ideia do papel, porque em tempos em que o jornalismo é cada vez mais precarizado, em que as nossas bolsas estágio são quase que simbólicas, que a gente tem um tempo cada vez mais exíguo para fazer as pautas, tanto nas redações quanto na faculdade, ter esse espaço, essa bolsa reportagem, que foi um valor que conseguiu contemplar tudo que a gente priorizou na produção do filme, e a orientação do mentor do Instituto e do professor Marcelo Trezel aqui da Fabico, né? Ter todo esse espaço e essa verba para tirar essa ideia do papel também, eu acho que é um ponto bem importante de destacar, assim, porque tornou viável uma coisa que de outro modo talvez não fosse.